Fala, meu confrade. Vamos gravar mais um vídeo aqui no dia de hoje. Meu confrade, nesse vídeo de hoje a gente vai falar aí como é que vão se comportar as economias desses países aí que fazem parte desse grande bloco de globalização após essa pandemia. Saudações, precaros confrades e ao confrade que colabora com o canal aqui. Bom, as relações irão mudar. Acredito que vai ter uma diminuição nessa questão de globalização, uma diminuição dessa ideia de sociedade aberta, ou seja, vai ter uma maior dificuldade para colocar em prática o liberalismo político e o liberalismo econômico. O liberalismo político, eu falo que as fronteiras, eu acredito, que não irão se abrir como era antigamente. E também acho que vai ter um controle maior sobre o fluxo de pessoas. Quem entra, quem sai, quanto tempo vai ficar, de onde que veio. Já havia esse controle, só que haverá certamente um controle maior por conta da pandemia que estamos vivendo ainda. Sobre a economia, diversos países acham que a China é culpada por conta do coronavírus, mas eu não vou entrar nesse mérito. O mérito que eu vou entrar é que diversos países, como por exemplo Estados Unidos, Japão e propriamente o Brasil, já falou que não pretende ter tantas relações com a China como vinha tendo anteriormente. Os Estados Unidos, como todos sabem, vivia a questão da guerra comercial, mas isso daí foi o argumento que faltava para tentar isolar a China de vez no mercado internacional. E usar como argumento o quê? Precisamos reindustrializar os Estados Unidos. Estou dando apenas os Estados Unidos como exemplo, mas isso vale para o Japão, que inclusive tirou empresas japonesas da China com subsídio do governo japonês para colocar de volta ao Japão. E os Estados Unidos tendem a seguir nessa mesma linha. Então teremos aí uma diminuição desse capitalismo globalizado e talvez um retorno para esse capitalismo industrial, que é o capitalismo que a gente teve ali até os anos 80. E eu acho isso particularmente muito positivo, porque nós estamos enfraquecendo o capital, o fluxo de capital, os mercados e fortalecendo o nacional. Esse capital deixa de ser um capital mundialista e passa a ser um capital mais nacional. É importante uma frase que, por exemplo, o Diego Fusaro, filósofo italiano, fala sobre o capitalismo. O capital, do jeito que ele está organizado hoje, no mundo globalizado, ele tende a crer o quê? Matar o enraizamento das pessoas. Acabar com aquele sentimento de raiz. Não importa se você vive numa praia lá no Rio de Janeiro e você tenha que mudar para os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos também tem praia e desde que você tenha dinheiro, lá você vai ter o mesmo consumo que aqui. Ou então o mesmo consumo que você tem lá, você pode ter aqui. Por quê? Porque nós temos marcas globais, onde o seu dinheiro é o que manda, basicamente, na sua vida. Nós não temos mais apego à igreja onde fomos batizados, nós não temos mais apego à cidade onde nascemos, nós não temos apego a nada, coisa que os nossos bisavós talvez teriam. Como, por exemplo, aquela fazenda que passava, ou sítio, que passava de pai para filho, de filho para neto. As gerações, né? As gerações preservavam aquele patrimônio. As próprias indústrias também, antigamente, era passada de pai para filho e mantinha-se na família antes de criar esses conglomerados industriais que a gente conhece aí. Exatamente. Agora, eu acho que tende a ter uma retomada desse capitalismo industrial. Agora, vai ser igual era antigamente? Na década de 30, década de 40, quando Getúlio Vargas era presidente do Brasil? Obviamente que não. Também não teremos um desenvolvimentismo igual do Geisel. Não teremos. Isso daí é utopia. Nem aqui, nem nos Estados Unidos e nem em nenhum país. Então, na verdade, eu coloco nem como um regresso ao capitalismo industrial, mas uma barreira no avanço desse capitalismo global. Ô confrade, um exemplo aí, né? Nessa pandemia que ocorreu aí, a gente viu que muitos países, inclusive o Brasil, ficou notoriamente ali, mostrou-se notoriamente que os países eram totalmente dependentes de alguns materiais ou de alguns produtos que vinham importados da China, né? Aí muitos governantes olharam para a sua nação e diziam, pô, a gente não consegue às vezes fabricar uma máscara, um chinelo,
ou que seja um respirador, tudo é da China, né? A gente sabe que houve um processo de desindustrialização de muitas nações a partir da década de 80 e de 90 ali, e muitas coisas migraram para a China. Você acha que agora vai ser esse momento então de os países estarem revendo essa política e tentar desenvolver novamente a indústria nacional para evitar que num futuro próximo aí você tenha menos dependência de outros países nos seus produtos? Bom, eu quero fazer uma diferenciação entre Bolsonaro e Trump. Porque essa reindustrialização pode ocorrer, mas se o governante daquele país já tiver predisposto a ser um industrialista. Como, por exemplo, o Trump o discurso principal do Trump durante a campanha eleitoral dele, da primeira eleição, foi o seguinte: fazer a América grande novamente, e com isso ele quer dizer retomar o emprego que os Estados Unidos sempre teve, e fazer um muro lá com o México. Não, mas o emprego que ele se refere é aquele emprego desenvolvimentista industrial. Industrial. Não aquele emprego de fast food que o cara tá... Não na área de serviços, é o emprego industrial. Que é o que mantinha a classe média, tanto americana como no Brasil, como na Europa, que eram as indústrias que criou a classe média mundial. Exatamente. Indústria é onde se paga mais. Então o Trump ele sempre teve um discurso do quê? De retomar o emprego, não é? E de criar barreiras, né, na fronteira com os países. Então, isso daí, para ele, é um ponto-chave para ele falar: não, com a pandemia do coronavírus, nós podemos fazer isso, é agora. Nós não podemos ficar dependentes de produtos externos, de produtos simples, que os Estados Unidos sempre produziu e pode continuar produzindo. Agora, aqui no Brasil, será que nós temos um presidente preocupado com a indústria? Eu não sei. Não sei se tem. Eu vejo um presidente que gosta de praticar austeridade, não é? Então, qualquer presidente que tenha um comprometimento com a indústria, esse daí vai ser o argumento principal para retomar uma política industrial. Mas eu vejo assim, o Paulo Guedes é um ministro da Economia do Brasil, mas eu vejo que ele não tem nenhum tipo de comprometimento com a indústria nacional. Não tem. Claramente não. O negócio dele é capital financeiro externo e resumindo, aquele capital especulativo para alimentar a bolsa de valores, a pirâmide de Ponzi aí. Eu sempre, em conversas privadas, inclusive com o confrade que está aqui, gravando comigo, eu sempre falo: o Brasil hoje é o México da década de 90, onde nós tínhamos no México uma população desempregada, uma economia em ruínas, mas a bolsa batendo todos os recordes. Aqui no Brasil nós temos a mesma coisa. É importante lembrar que na primeira semana de junho de 2020, em plena pandemia, com diversos comércios quebrando, o dólar estava se desvalorizando perante ao real e a Bolsa Brasileira estava subindo, chegando a bater 96 mil pontos. Agora, como que a Bolsa está se valorizando tanto com diversas empresas quebrando? A explicação é óbvia para quem acompanha o mercado. As grandes empresas e os monopólios e oligopólios estão lucrando com a pandemia. Mas isso daí também é a prova de que a Bovespa não manifesta a economia real. Porque se manifestasse a economia real, iria estar em queda, porque diversos comércios estão quebrando.